Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso básico de ações, não temos como falar de análise técnica sem falar dos gráficos. Os mais conhecidos do mercado são o gráfico de linha, o gráfico de barra e o gráfico de candlestick. Esses três tipos de gráfico, eles são temporais. Isso quer dizer que nós conseguimos analisar em 5 minutos, 30 minutos, 1 hora, no diário, no semanal e até mesmo no mensal. Bem, eu vou compartilhar minha tela, onde eu vou mostrar esses três tipos de gráfico e também a diferença entre eles e o mais utilizado. Vamos lá. Bem, então aqui eu tenho um gráfico da Petri 4, que é a ação preferencial da Petrobras, e eu estou num gráfico diário. Esse gráfico aqui é um gráfico de linha, onde ele só traz o preço de fechamento. Cada ponta dessa aqui é uma data de fechamento. Às vezes nem sempre é ponta, né? Por exemplo, aqui é o dia 17, mas aqui já é o dia 18. Então a gente vem andando aqui, por exemplo, aqui já é o dia 19, aqui já é o dia 20. Então ele só traz a informação referente ao fechamento de preço da Petrobras naquele dia de negociação. Se eu quiser mais informações, eu preciso aproximar o mouse e aí ele vai abrir essa caixinha trazendo outras informações como o preço de abertura de negociação nesse dia, a máxima, a mínima, o fechamento, o volume que foi negociado, a quantidade de negócio e se o ativo ele subiu ou se ele caiu nesse dia de negociação. Acaba não sendo um gráfico muito utilizado justamente por isso, porque você acaba não conseguindo analisar um pouco os padrões, e isso a gente vai conseguir ver muito bem no gráfico de candlestick quando a gente for falar um pouco mais à frente. Bem, vou mudar aqui o tipo de gráfico para vocês verem o gráfico de barra. Vocês observarem que é um gráfico bem poluído. Bem, o gráfico de barra, o que o gráfico de barra ele traz de informação? Também estamos aqui no gráfico diário, aqui ó, 1D, significa que cada barrinha dessa aqui significa um dia de negociação, um dia de pregão, né, onde ocorreu negócios na Petri 4, e ele traz as informações aqui de abertura, fechamento, mínima e máxima. A abertura na barra sempre está do lado esquerdo e o fechamento sempre está do lado direito. Então, deixa eu só aumentar um pouquinho mais a tela aqui para a gente conseguir visualizar, vai ficar mais fácil. Então, por exemplo, nesse dia aqui, a abertura, no caso, foi aqui, onde eu estou com a pontinha do mouse, aqui foi a mínima, aqui foi o fechamento e aqui foi a máxima do preço do ativo. Então, a abertura sempre é do lado esquerdo da barra e do lado direito é sempre o fechamento. Como o fechamento ele está num preço superior à abertura, mostra que nesse dia a ação da Petrobras ela valorizou. Então, teve aí uma alta de 3,83. Bem, agora vamos pegar esse outro exemplo aqui em cima. A abertura ela sempre é do lado esquerdo, como eu falei, e o fechamento é do lado direito, sendo que o fechamento está num preço inferior ao preço de abertura. Então, nesse dia aqui, a Petrobras ela teve uma desvalorização de 0,58%. Então, cada barra dessa representa um dia de negociação, porque eu estou analisando o gráfico diário, por isso que representa um dia de negociação, e ele traz a mínima, a máxima, a abertura e o fechamento do ativo. Eu, particularmente, para mim, dos três gráficos que eu comentei, esse é o mais confuso, vamos dizer assim. E o gráfico mais utilizado pelo mercado, que é o que eu utilizo, é o gráfico de candle, também chamado aí de candlestick, traduzindo, no caso, gráfico de vela. Então, é também conhecido, gráfico de vela também no mercado. Bem, aqui a gente também continua analisando o gráfico diário, 1D aqui, e cada barrinha dessa aqui, cada candle, ele representa um dia de negociação da Petri 4, onde eu tenho a mínima, a máxima, o preço de abertura e o preço de fechamento. Então, vamos analisar esse candle aqui. Ó. Aqui eu tenho a mínima do preço, aqui eu tenho a abertura, aqui eu tenho o fechamento e a máxima do preço do ativo. Então, ele traz diversas informações. E a gente vai estar analisando mais à frente os padrões que esses candles acabam formando. E por isso que é o gráfico mais utilizado no mercado, porque você consegue, dentro da análise técnica, criar alguns padrões, né? E esses padrões eles se repetem ao longo do tempo,
onde você consegue identificar algumas figuras gráficas, os próprios candles, quando você tem uma sequência de candles, você consegue formar um padrão que ele pode sinalizar uma alta nos preços ou uma queda, uma reversão do preço também. Então, o candle, especificamente, ele tem uma análise dele própria. Por exemplo, se você quiser só analisar candle, tem pessoas, por exemplo, que analisam só o candle, né? Operam só utilizando a análise de candle, que a gente vai estar falando um pouquinho mais à frente. Bem, e eu falei que eles são temporais. Então, eu estou vendo aqui um gráfico de um dia, né, no diário. Se eu quiser, por exemplo, transformar essas barrinhas aqui em 5 minutos, cada dia desse ter barrinhas de 5 minutos, eu vou apertar aqui 5 minutos e eu transformei um dia, por exemplo, em... Aqui, por exemplo, hoje começou o dia 1º de novembro, que é quando eu estou gravando aqui essa aula, e a gente tem aqui, ó, logo quando abriu o mercado, o preço, ele veio nessa região aqui, ó, do 27,72, a máxima que ele foi aqui no 28,06, 28,010, de passados 5 minutos, ele abriu esse outro candle, passou mais 5, abriu esse outro candle aqui, e ele vai se movimentando. Todos esses candles aqui são candles de negociação de hoje, tá? Do dia 1º de novembro aqui de 2021. Então, você consegue analisar em 5 minutos. Ah, agora eu quero passar para 30 minutos, por exemplo. Então, eu venho aqui e passei. Então, aqui, ó, começou o dia 1º de novembro. Observa que diminuiu bastante. Ó. Então, ó, o dia 1º de novembro é isso aqui. Cada barra dessa aqui representa 30 minutos de negociação da Petri 4. Então, o gráfico diário, o gráfico de candlestick, de candle, é o gráfico mais utilizado no mercado porque você consegue formar alguns padrões. Ele tem uma fácil visualização, você consegue ter informações de abertura e fechamento com bastante facilidade, e realmente acaba tendo aí muitas e muitas possibilidades com o gráfico de candle. E a gente vai estar falando nos próximos vídeos, na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre o candlestick. Então, te vejo aí na próxima aula. Um grande abraço.